Política, na Jovem Pan. Ótima segunda para você, 7h34 pelo horário de Brasília. Vamos falar de política e estamos recebendo o Piara Bosque, que já tomou seu cafezinho aqui no estúdio da Jovem Pan Joinville. Bom dia, Piara, bem-vindo. Que bons ventos o trazem, né, para a nossa região nesta segunda. Boa semana. Os ventos são sempre bons. Boa semana quando me trazem para cá. Eu tenho uma série de palestras e roteiros aqui pela região, aqui Joinville, Mafra, Jaraguá do Sul, Guaramirim, então estou aproveitando. Sempre que eu tô por aqui tem que fazer o estúdio, né? Tá certo. Então vamos aproveitar a sua presença aqui. Quero começar já esse bate-papo, a gente, né? Vai fazer esse bate-papo com vocês perguntando sobre uma promessa do governador Moisés, que é o seguinte, Jorginho, perdão, Moisés já é passado, né? Governador Jorginho, em relação a obras paralisadas em Santa Catarina. Havia uma promessa, uma expectativa para algum anúncio hoje. O que acontece, hein, Piara? Então, semana passada, quando ele reuniu os deputados estaduais na Casa Agronômica, 37 dos 40 deputados estiveram lá, um alto quórum, e ele apresentou a situação financeira do Estado, explicou por que está segurando os pagamentos, e disse que ia retomar a partir do dia 20. Em termos de Jorginhês, assim, a gente tem no dia 20 é semana que vem. O Jorginho gosta muito de dizer semana que vem. Então, fica uma expectativa para a retomada dos pagamentos essa semana, não necessariamente hoje, mas essa semana. Agora, o grande ponto de análise dessas obras, especialmente as do Plano 1000, a outra promessa do Jorginho, de chamar as bancadas por região para definir quais são as prioridades, o que deve avançar, o que deve continuar dentro do Plano 1000. A gente lembra que no Plano 1000, o ex-governador Moisés, aí sim, ele prometeu um pacote imenso de obras, de repasse de recursos para municípios tocarem obras por um prazo de 5 anos, quando faltava um ano para acabar o mandato dele. Então ele deixou um pacote pronto para o governador Jorginho Melo. O Jorginho Melo disse, se eu fizer todas as obras do Plano 1000, eu vou levar 5 anos e meio, eu não consigo nem fazer no meu mandato. Então vamos fazer uma triagem aí. Claro que o que está em andamento tem que continuar, mas o resto vai ser analisado caso a caso com os parlamentares. Não está tão pacificado assim, os prefeitos que fizeram o acordo não estão tão felizes assim, né? Eu estava conversando com o prefeito de Blumenau semana passada, o Mário Hildebrand, por exemplo, e ele disse, eu fiz um acordo, o acordo foi com o CNPJ do Estado, não foi com o CPF do Moisés. E agora ele quer que o Estado honre o acordo. Mas assim, o Plano 1000 acabou, agora vai ser o filtro do Plano 1000 para o governo Jorginho tocar. Muito bem. O Piara, o governo ainda está em clima de lua de mel, né? A gente sempre brinca aqui porque os deputados, né, estão dando aí aquele tempo necessário que o Jorginho Melo mostre o modelo da sua gestão. Mas a gente sabe que, passando essa lua de mel, que principalmente aí é os três primeiros meses, as cobranças vão começar a vir, né? E na tua opinião, pelo que está se desenhando, em que áreas essas cobranças virão mais forte? Então, é uma lua de mel, mas uma lua de mel daquelas que teve um pacto pré-nupcial muito ruim, né, para as partes, porque é uma relação que começa um pouquinho azeda. A gente viu na própria presidência da Leste que o governador Jorginho não conseguiu influenciar como queria, acabou tendo que aceitar uma composição feita pelo grupo que queria isolar o PL dentro do parlamento, e agora esse jantar de semana passada foi justamente uma tentativa de dar uma amaciada, de dar uma melhorada nessa relação. A gente vê que tem uma reforma administrativa em andamento na LESC, não deve sofrer grandes alterações, um carguinho para lá, um carguinho para cá, mas ela deve ser aprovada pelos parlamentares nessa lógica de que tem um governo novo, se ele quer governar com essa estrutura, tudo bem. Ela deve ser votada a admissibilidade dela nessa semana e começa a tramitar sem grandes dificuldades. Acho que o grande teste para ver se o Jorginho consegue controlar a sua base é o programa Faculdade Gratuita, a compra das vagas da CAF, porque isso tem muita discussão. Inclusive, na reunião da semana passada, um deputado falou, mas os que não têm dinheiro para obra e tem dinheiro para botar 2 bilhões por ano em compras de vagas de ensino superior? Então, vai ter esse tipo de debate. Sem falar no debate maior do que se só as comunitárias devem receber, se as demais faculdades privadas também merecem. É uma discussão que vai ser realmente uma discussão muito tensa no parlamento. E vai ser o grande teste do Jorginho. Eu acho que sempre vai ser essa questão. As obras, a relação com os prefeitos, no cumprimento das obras herdadas do Plano 1000, e essa faculdade gratuita vão ser os grandes pontos de atrito entre Jorginho e os seus deputados, e os deputados de Santa Catarina, não dele. Ô Piara, na semana passada você até falou uma frase seguinte, né? Uma eleição começa quando termina uma, né? Ou seja, não há folga nesse negócio de eleição.
E aí, olhando um pouquinho para o futuro, 2024 parece distante, né? Mas daqui um ano e pouquinho a gente vai voltar às urnas, outubro do ano que vem, sobre as principais cidades de Santa Catarina em relação às eleições municipais. Na quinta-feira da semana passada, o deputado estadual Fernando Krelling esteve com a gente aqui no Jornal da Manhã e falou o seguinte: olha, não tenho ganância de ser candidato a prefeito de Joinville, mas coloco o meu nome à disposição do partido, aquela coisa toda. Aí, no caso de Joinville, tem Adriano Silva, tem Sargento Lima, que pode vir, questão do PL e por aí vai. Pelas suas andanças pelo estado, o que você está percebendo? Quais são os principais nomes das principais cidades despontando aí já para a eleição do ano que vem? Então, os nomes de Joinville, basicamente, eles que tu falou, Marcos. A gente vê um cenário que há uma tendência muito grande de um favoritismo do atual prefeito Adriano Silva, que tem reeleição, e que pode e o Fernando Krelling como principal opositor. Mas a gente, esperando por um dado, o PL terá candidato. A gente sabe que o 22 é muito forte aqui em Joinville, né? Então a presença de um nome do 22 aqui, ela pode atrapalhar um pouquinho esse cenário para Fernando Krelling e para Adriano Silva, especialmente, que teria um favoritismo. Adriano já foi convidado para o PL, não foi. Talvez esse convite volte em algum momento, mas tem Sargento Lima como um nome que é um nome natural, um deputado, como a votação que ele teve aqui na cidade. No resto do estado, o cenário sempre se parece muito, assim, esse fator 22, como é que ele vai entrar, como é que não vai entrar. Em Florianópolis, por exemplo, o atual prefeito Topázio Neto também tem direito à reeleição, não está com a popularidade que o Adriano tem aqui, mas está recuperando espaço, ele que herdou o mandato de Jean Loureiro quando o Jean Loureiro renunciou, né? A esquerda tem uma candidatura forte do Marquito, do PSOL, foi o vereador mais votado na última eleição e se elegeu deputado estadual agora, é o nome natural, e o 22 ainda não construiu isso. Topázio também já foi sondado, já foi convidado por Jorginho, também não foi, e fica a expectativa de quem vai ser esse nome. Mas lá em Florianópolis a esquerda é um pouquinho mais forte do que aqui em Joinville, ela consegue entrar no jogo. Aí outras cidades como Criciúma, por exemplo, vivem aquela história de não ter a reeleição do prefeito. Clédio Salvar é muito popular, venceu as últimas eleições todas com 70% dos votos, mas ele está tentando fazer um vereador da base, o Arleu da Silveira, ser o candidato. E ele vai ter que construir tudo isso. Então, Chapecó tem uma reeleição para o João Rodrigues, que também deve ser bem encaminhada. Prefeitos presos na Mensageiro vão interferir na eleição do ano que vem? Interfere muito no cenário. Eu vou falar especificamente de Tubarão e Lages, são as grandes cidades, né? Juarez, Ponticelli, Tubarão e Antônio Seron e Lages. Seron não tinha direito à reeleição, nenhum deles tinha direito à reeleição, mas ambos tinham gestões bem avaliadas, especialmente Juarez, Ponticelli. Então, a saída deles do jogo tira um grande cabo eleitoral e abre muito espaço para um discurso de oposição, até de antipolítica. Então, Tubarão estava tudo encaminhado para o vice Caio Tokarski, que também está preso, ser o candidato à prefeitura com amplo favoritismo. Isso abriu um espaço para muito grande para o Stênio Sorato, que é o deputado estadual, secretário da Casa Civil de Jorginho hoje, do PL, eleito deputado estadual na última, e também, olha só, Carlos Moisés. Se fala muito em Tubarão que Carlos Moisés pode ser candidato a prefeito de Quem Tubarão. diria? E ele tem ele tá bem na cidade, porque o governo realmente fez muitas obras lá. Em Lages o cenário está mais aberto, mas tem uma tendência muito forte de que Carmen Zanotto, que perdeu a eleição por 50 votos na última, e os dois deputados da região, Lucas Neves e Márcio Machado, sentem para definirem eles um candidato, não entre eles, definir um candidato que seria esse nome das oposições ao governo de Seron. A posição muito fragilizada. Juliano Polese está tocando a prefeitura do Progressistas, poderia a reeleição, mas o cenário lá... Ambas as cidades estão muito tristes, isso é uma coisa que eu queria registrar. As cidades estão muito envergonhadas e muito tristes, porque eram prefeitos de muita popularidade, eles estão tentando entender o que aconteceu. Porque a gente ainda não tem todos os detalhes que levaram à prisão dos prefeitos, a gente percebe pelas investigações que é muito robusto, que não é à toa, mas a gente não sabe o que é. E as cidades estão vivendo essa perplexidade. Itapuá, o prefeito também não tem direito à reeleição, né? Já é a reeleição dele, né? Ô Piara, para a gente finalizar então, agora trazendo um pouquinho aqui no cenário mais amplo, né, o cenário federal aqui com relação a Santa Catarina, a gente sabe que tem um ditado que diz, né, que águas passadas não removem moinhos, né? Mas enfim, como é que você está avaliando esses primeiros movimentos da gestão Lula aqui voltados para Santa Catarina, aqui as nossas relações e necessidades locais também? O que a gente percebe é assim, acredito que há uma consciência dentro do governo Lula de que Santa Catarina merece uma atenção. Porque aqui é o reduto
bolsonarista, que é o lugar onde o Bolsonaro mais tem apoio no Brasil. Tem estados em que percentualmente isso pode ser um pouquinho maior, mas com o tamanho da população de Santa Catarina, não tem um estado que dê tanto voto de uma vez só para ele percentualmente, né? Então, aqui eles estão tentando passar essa ideia de que o Bolsonaro vinha aqui fazer motociata, mas não trazia obras. E eles estão tentando, por enquanto está no discurso, por enquanto está na promessa. A gente tem um dado concreto. O orçamento para obras de infraestrutura aumentou da casa de 250 milhões para a casa de 800 milhões. Foi o que disse o ministro dos Transportes, Renan Filho, naquela reunião com o Fórum Parlamentar Catarinense e com Jorginho Melo. As nossas necessidades são tão grandes que esses 800 milhões eles são repartidos entre 280, 470, 282, 163, que acaba não dando conta. A gente tem uma demanda por infraestrutura que vai muito além desse aumento de orçamento. Mas é uma iniciativa. A gente tem que ver se eles vão conseguir executar. E agora é a cobrança. A gente ainda não tem um titular do DENIT de Santa Catarina. Aparentemente, esse nome não vai ser um nome do PT. Aparentemente vai ser um nome do MDB, indicado pelo Valdir Cobalcini, deputado federal em primeiro mandato, que é o primeiro não petista que parece estar perdendo a vergonha de ser governista. Então ele tem ido no ministério, quer participar da indicação dos cargos. Então a gente vê duas questões aí. Primeiro, essa necessidade de mostrar serviço. Por enquanto ele não tem serviço, mas essa necessidade de mostrar serviço. E segundo, esse aceno para outros partidos, para participação da composição de partidos como o MDB, porque eles precisam sair do isolamento político aqui em Santa Catarina. Por enquanto, é o que dá para olhar. A intenção e a expectativa. Vamos ver se sai ou se não sai. Piara, obrigado, bom dia e até amanhã. Até amanhã. Um prazer sempre estar aqui no estúdio. Prazer sempre receber.